Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu, logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2, mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5 talentos. O senhor disse-lhe: Confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio, por fim, o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhastes. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devia, pois, levar meu dinheiro ao banco em minha volta, e eu receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe este talento e dar-lhe ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado, mesmo aquilo que te julga ter. E a esse servo inútil, jogai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, antes de terminar a leitura, já estou sorrindo, né? Com os puxões de orelha que Jesus nos dá. Diante dessa parábola, diante do servir, diante daquilo que Deus nos dá. Hoje uma pergunta que no meu coração, antes de tudo isso que eu fiz para Deus hoje, é uma pergunta assim: Senhor, o que tu tens para mim? O que o Senhor tem para me dar? O que o Senhor quer da minha vida? E a voz que eu ouvi foi: eu tenho para te dar tudo, mas o tudo que Deus tem para me dar, o tudo que você pode suportar é a graça que eu te envio para a salvação. E antes de eu ouvir a voz de Deus, a primeira leitura foi nos dado justamente isso, onde que nos explica que ninguém pode se vangloriar do que faz, do que serve, onde que você está, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus. Então, é Ele que nos orienta, porque a bondade é divina. Mas eu posso me unir a essa bondade com a minha escolha. E diante da minha escolha, lógico, eu vou ficar completado, eu vou ficar feliz, porque o meu servir é um servir com amor a Deus. E eu sabendo que tudo que eu faço, tudo que eu tenho dentro de mim, foi me dado por Deus. Por isso eu não devo me vangloriar. Paulo diz isso. Por sua graça que estais em Jesus Cristo. Então quando eu me uno a Jesus Cristo, que eu acolho Ele, que eu recebo o amor dEle, eu não vou estar lá servindo na igreja para querer me aparecer, para querer ser melhor que os outros. Que isso para Deus não adianta nada. Não adianta nada você estar lá para se vangloriar, para querer se autoelogiar, para receber elogios.
O mover de Deus é ao contrário. Aquele que se humilha será exaltado de que forma? É um coração que está todo ali entregue a Deus, que Ele quer trazer a paz. Porque quando você entra numa disputa carnal, você passa por cima dos outros. É por isso que a riqueza, muitas das vezes, traz as desavenças, a separação. Por isso que Jesus fala que é difícil, né, um rico herdar o reino de Deus. Por isso, não que ele não vai herdar, mas é difícil por quê? Porque tem a ganância, tem vários pecados veniais que se unem a certas situações. E diante desse talento que Deus nos dá, tem uma palavrinha que ele falou ali que pode ocasionar em nós o medo. Que nós escondemos esse talento. Qual que é o seu talento que Deus deu? Qual que é o seu talento? Hoje, queridos irmãos, eu me encontro, eu acho, tenho assim, quase uma certeza absoluta. Por que eu digo quase tenho uma certeza absoluta? Porque eu tenho que tomar posse dessa certeza absoluta. Eu tenho que dizer, Senhor, se é o talento que Tu me deu, eu creio nisso. E aí, eu não vou ficar esperando elogios. Eu vou lá e vou me colocar a serviço. Senhor, estou aqui. O meu talento hoje, Senhor, é falar. Eu gosto de falar, eu gosto de anunciar, eu tenho facilidade. Aí ele vai dizer, eu vou te chamar. É Deus que nos escolhe. Mas quando você se oferece ao serviço, Senhor, eu estou aqui. O sacerdote te chamou, meu irmão, faça com amor. Mas o teu talento que você coloca para Deus para servir, Ele vai te convidar ali. É para anunciar, tem várias formas, fazer uma leitura na igreja, ler a palavra, não é só eu ir lá e pregar, eu posso anunciar de várias formas, anunciar na minha casa, anunciar, o meu talento é de conversar e falar, vou anunciar com o irmão aquela frente a frente, ser um homem de Deus, falar sempre de Deus, não falar bobeira. Então eu vou estar anunciando também. Mas de uma forma, sabe, qual que é o teu talento que Deus deu para você? Aí a perguntinha do nosso Lecto Divino é, qual é o seu talento? Qual é a razão de você guardá-lo? É o medo? Você tem medo de expor o teu coração? Talvez o teu talento é a música, você tem um talento bom na música. Talvez o teu talento é a tua voz, aí você canta sozinho, mas tem medo do julgamento, da condenação. Aí eu faço uma pergunta para nós. Se eu quero herdar o reino de Deus, se eu vou usar esse talento para Deus, irmãos, eles, como diz a palavra, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Na primeira leitura diz isso hoje. Ele escolhe aquele que ele quiser. E se ele te convidou, querido irmão, se ele convidou um irmão lá, você já viu aquele irmão, você fala, o que esse cara está fazendo na frente da igreja, essa mulher? Mas, irmão, Deus sabe, conhece o coração dele, sabe qual que é o talento que ele está ali se oferecendo. Talvez ele tenha um pecado, ele está convivendo com um pecado de estimação, mas ele vai se libertar lá dentro da igreja, servindo. É lá dentro, como Pedro. Pedro já foi chamado por Jesus. Era um homem assim, que era um pescador, um homem que não tinha muita sabedoria nas leituras, né? Mas um homem que tinha um coração grande, que Deus entendeu, a humildade. Por mais que ele fosse assim um homem explosivo, né, Pedro, né? Que ele arranca da espada, corta a orelha do soldado. Mas ele teve a humildade de ir lá e se reconhecer que ele errou, chorando no íntimo dele, mas ele foi lá e se uniu novamente com Cristo. E assim é o nosso servir, irmãos. O nosso servir dos irmãos, dos apóstolos, ele nos traz assim. Não é aquela paz que você busca, assim, uma paz. Ah, não, eu tenho que ter uma paz imensa. Não, eles, em meio à divergência, a paz que vinha de Jesus, transformava o coração deles numa paz profunda, uma paz para a luta, para lutas diárias, para o dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai te trazer tranquilidade. Se eles passaram por provações e venceram, por que eu não posso ir lá e dar aquilo a Deus, o que Ele me deu? Eu fiz a seguinte reflexão minha, né, que eu estava um pouquinho ausente, agora não servi, mas a gente está voltando. E esses dias eu refleti isso e hoje eu falei, não tem como não dar esse testemunho. Eu descobri há tempos que eu tinha uma pequena ignorância espiritual, né, e então o que me impedia às vezes de expor o meu talento era isso. Talento que Deus me deu, e juntava com medo, né, complexo de inferioridade, mas tudo isso eu estou vencendo. De que forma? Com Jesus. E de que forma? Eu falei assim, se Deus deu tudo que eu tenho para mim, quem sou eu, irmão? Quem sou eu para não dar para Deus o que é dele? Quem sou eu para não ir lá anunciar? Agora, se eu receber uma crítica, se eu receber algo que fiz,
Se eu estou falando heresia, eu vou corrigi-lo, é humildade. Agora, se eu não estou falando heresia e eu estou sendo criticado por outras coisas, tenho que guardar no meu coração, rezar por aquele irmão, rezar por aquela situação e deixar Deus agir, o Espírito Santo, o meu paráclito, me defender. E não eu querer me impor de uma forma humana, com as minhas forças, porque eu sou fraco. Eu preciso me unir a Jesus. Ele é o meu Senhor. Então o talento que Deus te deu, não tenha medo de ir lá e se colocar à frente. Se esse talento é também para você usar dentro da sua casa, se é para você usar lá com o seu amigo, se é para você multiplicar em vários lugares, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, multiplique, irmão. Multiplique, se dedique, se coloque para servir com amor a Deus, tudo por Ele e para Ele. E desta forma, não vai ter soberba, não vou ser um homem orgulhoso, não vou ser uma mulher orgulhosa. Aonde que eu for, eu vou ser um homem de Deus, eu vou levar com alegria, vou levar o amor de Deus com alegria, vou servir com obediência. Presto muita atenção nisso hoje. O serviço sem obediência é terrível. Nós precisamos ser obedientes, saber pegar a crítica do sacerdote quando vem e falar assim, realmente eu não fiz como deveria ser feito. Nunca olhe para a crítica de uma forma acusadora, mas sim de correção. E isso vai trazer para você libertação do medo. É o que eu fiz comigo. Se vem críticas em cima de você, talvez de uma correção que você fez, aceite. Aceite. Seja humilde. Fala, Senhor, eu preciso mudar mesmo. Eu tinha que ter me dedicado mais, eu não me dediquei. E aquele olhar do padre, assim, me olhando assim, poxa, tantas vezes você fez formações e você continua fazendo errado, faltou mesmo de dedicação. Tudo isso, irmão, eu aprendi com Jesus Cristo. Tudo isso eu aprendi olhando para o Evangelho. Tudo isso eu aprendi na minha vida pessoal. E eu não tenho medo de expor isso. Porque eu tenho que dar esse testemunho para que os meus irmãos aprendam a conviver em comunidade. Aprendam a conviver com a sua esposa, com os seus filhos. Aprendam a conviver com seu pai, com a sua mãe. Ninguém é melhor do que ninguém. Para Deus somos todos iguais. A única diferença, irmãos, que faz em nós pessoas egoístas, orgulhosas, se acha conhecedor de tudo, se é melhor que os outros. E quando eu vejo alguém que é assim, tem a inveja, aí por inveja eu prefiro que o irmão caia no erro, para mim me vangloriar dos meus pecados. Então, irmão, tudo isso a gente convive com isso. Mas de que forma eu vou absorver isso diante da minha graça que eu recebo para a salvação? Se eu vou lá para pregar, para querer me autopromover, Deus vai falar para mim, ô Abelino, Senhor, abre a porta, eu quero entrar. Aí ele vai olhar para mim e falar, não te conheço, servo mau. Mas, Senhor, eu estava pregando teu nome, estava anunciando, fazendo... Ué, mas não te conheço. Senhor, eu sou... Não, e a tua família? E a tua casa? E aquele irmão que você tratou mal? Senhor, mas eu pregar... Abra a porta. Não te conheço, servo mau. E assim o Senhor vem nos dizer para os talentos que Ele te dá. Viva Ele, irmão, com amor. Pede para Deus te libertar do medo e dê coragem por amor a Jesus. A evangelizar. Nosso Deus, irmão, não precisa de nós. Falando a verdade. Mas Ele quer que nós participamos com Ele. Ele deseja que eu e você se sinta amado. Ele deseja que eu e você sintamos útil ao amor dEle. E uma forma de você retribuir o amor a Ele e você se sentir preenchido é usando o teu talento para Deus. Coloca a mão no teu coração. Fala assim, Senhor, dai-me força que diante de uma crítica, diante de um olhar de julgamento, diante do teu chamado, que eu saiba enfrentar tudo isso. Que eu saiba me colocar diante da tua presença. Com o meu nada, que vai ser o meu tudo. Mas se o Senhor me convidou para eu estar junto contigo, servindo, se o Senhor me convidou para anunciar na minha casa, se o Senhor me convidou para esse talento que o Senhor me deu, para eu pôr em prática na minha vida dos meus irmãos, por amor a Ti, Jesus, eu vencerei o medo. Sabe, irmão, o Senhor estava me colocando pessoas que estavam ali se achando incapaz. Incapaz, muito incapaz no seu trabalho, muito incapaz dentro da sua casa, muito incapaz lá no servir até o chamado da igreja, se achando indigno.
Mas diga uma coisa, Deus conhece o teu coração. Quem te chama não é o sacerdote, não é o irmão. Se fez um convite para você ir num acampamento, para ir num retiro, para ir num grupo de oração, é Deus que está te chamando. E sabe por quê? Porque ali é o primeiro convite para você dizer sim e para você usar o teu talento aonde que Ele te convidar. Mas Deus precisa sim que você diga, eu quero. Obrigado e eu vou. E um coração humilde Ele vai. Deixa-se levar para a presença de Deus, usando o teu talento que Deus te deu. Hoje nós não falamos do servo mau, não. Nós falamos daquele servo que quer ser um servo bom. Porque o servo mau, irmão, nós já sabemos, é aquele que se une a Satanás. O orgulhoso, ignorante, que encontra suas falhas e não quer corrigir, que encontra suas falhas, que se dane, não quer saber da igreja, não quer saber de padre, não quer saber de ninguém, que se dane a correção dentro da minha casa, que se dane, que se exploda todo mundo. Você já viu isso? São palavras difíceis de a gente corrigir um coração assim. Um coração que não quer ser dobrado, é um coração que não quer se entregar para a graça de Deus. Por isso, Senhor, neste momento, dai-nos a graça que o Senhor nos dá todos os dias de nos unirmos a Ti. E diante dessa unidade, dai-nos a humildade, um coração manso e humilde semelhante ao vosso. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuando a minha reflexão que eu esqueci de falar, eu aprendi muito, Senhor, hoje. Fui colocado em um lugar único. Sou eu, seu filho. Amo estar em Cristo Jesus. Acabou o desejo de autopromover-se, pensando que, se aparecer mais, estará agradando mais a Deus. Quanto à cegueira espiritual, Deus vê o íntimo do meu coração, do seu coração. Sabe de suas misérias, mas o amor dele por nós, no nosso lugar, é libertar e nos colocar no céu. O amor de Deus, tudo que Ele está fazendo por nós, nos ensinando hoje, é para que nós nos unimos a Ele no céu. Pense assim, tudo que eu faço aqui, os meus talentos que Deus me deu, é para a minha salvação. É para mim estar com Ele. Aí, meu irmão, eu não vou querer me vangloriar, não vou querer receber elogio, eu vou ir por amor. Porque a minha recompensa é no céu. Quando você não recebe elogio por algo que você fez dentro da igreja, qualquer lugar, lembre-se, você vai receber esse elogio lá no céu, diante de Deus. Você quer receber esse elogio agora ou lá com Ele? Eu prefiro lá. Porque lá vai significar o quê? Eu andei com o Senhor. Esse elogio de Deus é, eu estou no céu. É você entrar lá, é uma alegria imensa. Deus não distingue ninguém de ninguém, não. Ele quer todos nós com Ele de uma forma simples e humilde. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus, encerrando o nosso lecto divino. Qual é o seu talento? Coloque em prática. Qual é a razão de você guardá-lo? Não guarda ele. O medo já foi. Nós estamos aqui, Jesus, vamos lá, vamos enfrentar. Que Deus nos abençoe.